Nome de Jesus.
está acima de todo nome. Nós declaramos toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus. E declaramos que esse nome é nome de poder, a quem nós sujeitamos a nossa vida, todo o nosso ser, a quem nós sujeitamos a nossa família e todos os nossos dias. Senhor Jesus, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olá pessoal, graça e paz. Depois de louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus, quero aqui agora ter um momento de ministrar a palavra do Senhor, a pedido da nossa amiga pastora Beth. Quero aproveitar então para deixar um abraço aqui para a pastora Beth, para o André, Ana Beatriz e para a Igreja Metodista em Vila Isabel. Deixar um abraço aqui meu, da minha família, e também um abraço aqui da Igreja Metodista em Palmas, que a gente pastoreia aqui já há 10 anos. Pastora Beth e André, amigos de longa data, desde São Bernardo do Campo, quando a gente ali estava estudando, nos preparando para a vida pastoral. E a pastora Beth, então, mandou uma mensagem, pedindo que a gente pudesse trazer uma palavra sobre o tema de família. E antes de entrar propriamente no texto da palavra, mas falando sobre família, eu queria aproveitar esse momento para pedir, para me reconciliar ou para pedir perdão ao irmão André. Eu não sei se ele lembra, mas lá pelo ano de 2003, 2004, eu não me lembro direito exatamente o ano, houve uma ocasião em que o André e a pastora Beth estavam de aniversário de casamento. E eu e minha esposa estávamos em São Paulo nessa ocasião, estávamos em São Bernardo do Campo, e nós tivemos uma experiência sobrenatural com uma pessoa que ficou possessa de espíritos malignos. E aquela foi a primeira experiência minha e de minha esposa, e a gente ficou atemorizado, a gente ficou perturbado. E nós então pegamos as nossas coisas e fomos e nos acampamos na casa do irmão André, na casa da pastora Beth, e era a ocasião do aniversário de casamento deles. E o André querendo festejar o aniversário de casamento, e eu ali naquele medo, naquele pavor, e eu levei as coisas para a casa dele. Eles moravam numa kitnet, daquelas da faculdade de teologia, bem apertada, tudo muito, espaço muito reduzido, e nós acampamos ali na sala com as nossas malas, e eu com tanto medo disse assim: olha, vocês vão festejar o aniversário de casamento de vocês no ano que vem, porque essa noite eu não saio daqui. Essa noite ninguém me tira aqui dessa casa. Foi a casa onde a gente encontrou paz para dormir aquela noite. E assim foi. O André contrariado, mas teve que nos hospedar naquela noite na casa dele e teve que adiar a comemoração do aniversário de casamento. Então, André, eu aproveito aqui para pedir perdão, não sei se vocês lembram desse fato, mas algo que trouxe aqui a minha memória do que a gente viveu lá no passado. Ok, então agora, já em paz e reconciliado, eu quero trazer então uma palavra sobre o tema da família, e o título dessa mensagem é Família, Projeto de Deus. E eu quero trazer aqui três momentos que nos ajudam a entender por que a família é um projeto de Deus. Eu quero citar aqui o primeiro momento, que é o momento que acontece lá no Jardim do Éden, é o momento em que o mundo que Deus havia criado. O mundo que Deus havia criado tem início a partir do estabelecimento da família, a partir da instituição da família, a partir da instituição do lar, a partir da definição da família, é que o mundo que Deus criou vai ter início. Eu digo que é o estabelecimento da família, e talvez não a criação da família,
porque eu tenho para mim que já existia uma família modelo no céu, aonde mais tarde essa família vai se revelar a nós, o Pai que envia o seu Filho para resgatar o mundo. Aqui no Éden não há essa revelação de família, existe a Trindade, está presente a Trindade. O Pai está ali, o Filho está ali e o Espírito Santo também está ali, mas não existe essa revelação. Mas Deus começa tudo a partir do estabelecimento dessa família. Certamente a partir de um modelo que já existia lá no céu, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita unidade, criaram e estabeleceram e exerciam e exercem domínio sobre todas as coisas desde sempre. Esse é o primeiro momento em que eu gostaria de lembrar, para a gente entender a importância da família. Depois, um outro momento, é o momento em que Deus ele se entristece com o ser humano, a ponto dele dizer lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que ele está arrependido de ter criado o ser humano, de ter criado o homem. Então Deus olha para Noé, ele vê em Noé um homem justo, e ele estabelece ali então um plano, e ele diz para Noé, pega a sua família, constrói uma arca, entra nessa arca, porque eu vou dar fim de todas as coisas. Deus naquele momento ali estava planejando agora o recomeço do mundo que ele havia criado. E esse recomeço que Deus estava começando tudo de novo ali naquele momento, esse recomeço ele parte novamente da família. Deus ele havia se arrependido de ter criado o homem, mas ele não se arrependeu de ter estabelecido a família. E quando tem que começar tudo de novo, Deus vai recomeçar tudo de novo a partir da família de Noé. O terceiro momento que eu gostaria de citar aqui, um pouco mais adiante, nas páginas da Bíblia, mas ainda em Gênesis, acontece depois daquele episódio da Torre de Babel. A Bíblia diz que os homens haviam planejado construir uma cidade e uma grande torre que pudesse chegar até o céu, e elevar o nome elevaram um nome entre eles, para que eles não fossem espalhados por toda a terra. Deus olhou e não se agradou do que estava acontecendo, e diz a palavra que Deus trouxe línguas que confundiram o entendimento desses homens, eles não conseguiam entender o que um falava, e aí, a partir disso, eles foram espalhados por toda a terra. E depois disso, diz a palavra em Gênesis 12, que Deus ele chama Abraão. E a partir de Abraão, nós vamos ter uma promessa que a maioria de nós conhecemos muito bem, que está no capítulo 12 de Gênesis, o verso de número 3. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Novamente Deus quer abençoar a família. Novamente Deus quer estabelecer a família. Novamente Deus está fortalecendo a família, por isso que família é um projeto de Deus. Deus ele queria povoar a terra a partir da família. Deus ele quis recomeçar tudo de novo a partir da família. E aqui em Abraão, Deus ele quer novamente abençoar o mundo a partir de uma família, a partir de uma descendência. E é isso que eu quero trazer aqui nesse momento. Que família é um projeto de Deus. Que Deus sempre a partir da família, ele teve a bênção de trazer o renovo para a humanidade, sempre a partir da família. Sempre estabelecendo e fortalecendo a família.
esse plano de Deus de abençoar o mundo através da família não para por aí. Só que não basta apenas abençoar o mundo com uma família, se essa família não for bênção. É por isso que Deus ele diz para Abraão: "Sê tu uma bênção", porque através de Abraão transformado, sendo bênção, Deus também queria abençoar todas as famílias da terra. É por isso que, para impactar o mundo, para alcançar a terra, Deus o quer fazer através da família. Mas Ele quer fazer através de uma família curada, através de uma família sarada, através de uma família transformada. Eu me lembro de um tempo no meu primeiro ministério, primeira nomeação que eu e minha esposa recebemos, e tínhamos a Maria Eduarda com poucos anos de vida, e nesse primeiro ministério, eu me lembro que no segundo ano desse ministério, nós fomos profundamente abalados por dificuldades extremas que nós vivemos naquela ocasião. Nós fomos abalados de tal maneira que a nossa intenção, o nosso desejo era entregar o ministério, era voltar para casa. A gente queria largar tudo, porque a gente tinha a impressão de que Deus havia nos abandonado naquele lugar, de que Deus havia nos abandonado naquela terra. E estávamos dessa forma como família. Não vivemos uma crise familiar, mas como família, vivemos um tempo muito difícil. Vivemos um tempo muito atribulado. E nesse tempo em que, como família, a gente estava vivendo um tempo de trevas, um tempo de escuridão, Deus ele olhou para a necessidade da minha família, Deus olhou para a necessidade da minha casa, e Deus fez algo maravilhoso. Deus ele transferiu uma outra família, uma família inteira, que saiu do Rio de Janeiro, e que foi até a cidade onde nós estávamos, e ali eles moraram durante um ano. Durante um ano Deus pegou aquela família e colocou perto de nós, e aquela família foi a providência de Deus, para que a nossa família, para que a minha família pudesse ser restaurada pelo Senhor. Durante um ano aquela família nos acompanhou, família do pastor Giovanilson. A família do pastor Giovanilson nos acompanhou durante um ano, e aquele tempo foi um tempo precioso em que eu e a minha casa, eu e a minha família pudéssemos ser resgatados, levantados novamente da situação em que a gente se encontrava. Como que eu ia poder pastorear uma igreja? Como que eu ia poder cuidar de uma alma se nós não estávamos bem? Se a gente estava profundamente abalado? Deus viu essa situação. O Senhor olhou para essa situação e Ele providenciou um momento de restauração. Esse momento de restauração veio por meio de uma família de Deus que nos alcançou, que se aproximou da gente e que cuidou das nossas feridas num momento muito difícil. Como podemos ter famílias curadas? Como podemos ter famílias saradas? Famílias transformadas? Porque para impactar o mundo, Deus quer fazer através de família sarada. Deus quer fazer através de uma família curada. Para poder derramar a glória dele na terra. Ele vai fazer através da minha família e através da sua família, transformada, curada e sarada. O Antigo Testamento começa já no primeiro capítulo, falando sobre a família. É o estabelecimento da família, é a definição de família. E termina em Malaquias, também falando sobre família. Como nós podemos ter uma família sarada, curada e transformada
para poder ser bênção em um mundo tão difícil e perdido? Como nós podemos ter uma família que transmite, que reflete a glória de Deus? A palavra é conversão. Em Atos capítulo 16, do verso 30 ao verso 31, nós temos ali uma palavra que nós conhecemos muito bem. Quando o carcereiro ele tem uma experiência, Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor, e o louvor deles traz o poder de Deus que abala a estrutura daquela prisão, daquelas cadeias. E aí então, quando o carcereiro chega, ele havia estado preocupado porque achou que todos os prisioneiros tinham aproveitado a ocasião para fugir. E aí então Paulo e Silas, quando o carcereiro vai tirar a própria vida, Paulo e Silas falam: não, olha, não precisa você fazer isso, está todo mundo no seu devido lugar. E aí então o carcereiro, ele pega uma lâmpada, ele entra dentro da prisão, e ele vai ali fazer a avaliação, fazer a contagem, ele percebe que ninguém fugiu. Todos os presos estão ali no mesmo lugar. Então ele fica impactado com tudo aquilo, e ele chama Paulo para fora da prisão, e ele então pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo então fala essa palavra que nós conhecemos muito bem: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Para que Deus possa impactar o mundo com famílias saradas, com famílias curadas, com famílias transformadas. O primeiro passo, meu querido, é nossa família receber o Senhor Jesus, é a nossa família se render a Jesus, é nós crermos no Senhor e convidarmos Ele para ser o Senhor de nossos lares, o Senhor das nossas casas, o Deus da nossa família. Foi o que aquele carcereiro fez. Ele aceitou Jesus, ele levou Paulo e Silas para próximo da sua casa, da sua família. Diz a palavra que todos ouviram o evangelho e creram no Senhor, e foram naquela mesma noite batizados, e houve grande alegria naquela casa. O primeiro passo para que nossas famílias sejam saradas, curadas e transformadas é o senhorio de Jesus dentro da nossa casa. É o senhorio de Jesus sobre a nossa família. E o segundo passo que eu quero falar aqui: como podemos ter nossas famílias saradas, como podemos ter nossas famílias curadas, transformadas. Eu quero falar também de conversão, mas agora não uma conversão a Jesus. Eu quero falar de uma conversão a nós mesmos. Há uma palavra em Malaquias, quando termina o Antigo Testamento, Deus está ali falando algo novamente sobre família. Gostaria que você que está ouvindo aí pudesse acompanhar comigo Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4, o verso 5 e o verso 16, que fazem menção a Elias. E Elias é interpretado como João Batista, ou João Batista é interpretado como novo Elias. E João Batista, nós sabemos, ele é o início de um novo tempo. João Batista é o início do tempo da graça. Ele veio para abrir caminho para Jesus. Então João Batista, ele se coloca entre um tempo em que a antiga aliança está se findando e está começando um novo tempo em que a nova aliança vai ser a aliança que vai permear a ligação entre Deus e o seu povo. E nesse novo tempo que é figurado pela pessoa de João Batista, nós temos esse anúncio aqui em Malaquias, capítulo de número 4, o verso de número 5, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra que se refere ao ministério profético de João Batista. E sabendo nós que João Batista,
é aquele que vai abrir caminho para o ministério de Jesus. Logicamente, certamente, esta palavra é uma palavra que tem a ver com o ministério de Jesus, com o ministério do tempo da graça. E ele diz: converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Essa palavra está falando de uma transformação na família. Como Deus vai impactar o mundo, como que a graça de Deus vai transformar o mundo, se a minha família estiver em pedaços, se a sua família estiver em desordem, se a sua família estiver abatida, desestruturada, machucada, ferida. Quero me lembrar de uma outra experiência, em que ainda jovem, já crente, frequentando a igreja, eu estava num processo de conversão, mas eu era um filho meio difícil, que chutava a cadeira, que batia na porta da geladeira, que empurrava o prato quando tinha uma cebola. Eu era um filho difícil, reclamava por tudo, e eu estava nutrindo um ódio muito grande pela minha irmã mais nova. Esse ódio, essa raiva era de uma forma que a gente não podia nem se encostar. Quando entrava no carro tinha que ter alguém no meio para separar, porque eu não queria encostar nela. E isso foi enchendo o coração da gente de tal maneira. E um dia, chutando as coisas dentro de casa, empurrando as coisas, esse ódio com a minha irmã chegou a um ponto, em uma vez em que ela foi me dar um beijo no rosto, e eu cuspi no rosto dela. Eu sei que aquilo trouxe uma grande tristeza para minha mãe, que ela na ocasião nem teve reação, ela ficou sem reação naquele momento, e chegou num ponto dessa ira, dessa raiva, desse comportamento de chutar as cadeiras, de derrubar, de empurrar a mesa, de empurrar prato, de bater a porta da geladeira. Chegou num ponto que a minha mãe, ela disse para mim: olha, meu filho, eu não aguento mais esse teu comportamento. Você faz as suas coisas, você arruma as suas coisas, que eu vou mandar você para morar com o seu pai. E o meu pai na época, meu pai ele tinha problema com bebida alcoólica, então ele não tinha um paradeiro certo, né? Uma vida bem difícil, e aquilo me preocupou muito. Me preocupou a tal ponto que eu saí dali, era um sábado à noite, eu saí dali e eu encontrei uma igreja aberta. Eu já era crente, eu já era convertido. Eu encontrei uma igreja aberta, eu entrei, era um culto de jovens, mas eu não me misturei com os jovens, eu sentei no último banco da igreja, e ali eu chorei muito e rasguei o coração, e eu disse para Deus naquela noite que eu queria ser transformado, que eu não queria voltar para casa da mesma forma, e que eu não aguentava mais aquilo que eu havia me tornado. Depois disso eu voltei para casa, e minha mãe já estava dormindo. No domingo pela manhã, a minha mãe foi para a igreja, foi para a escola dominical, e quando ela voltou da escola dominical, nós os encontramos. E a minha mãe, eu não sei o que aconteceu naquela escola dominical, mas a minha mãe disse assim: meu filho, você pode ficar em casa, não precisa você ir embora. Deus, naquele momento, estava me dando mais uma chance, mais uma oportunidade. E depois daquele final de semana, as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. As coisas começaram a mudar dentro do meu coração. Eu me converti à minha irmã. E hoje, o meu relacionamento com esta minha irmã é uma bênção. É a irmã mais nova que eu tenho. É uma bênção. Quando ela não me incomoda muito, é uma bênção. Mas é uma bênção porque houve um tratamento de Deus e aquela ira foi arrancada do coração. Aquele sentimento, aquele ressentimento foi arrancado do coração. E é assim que eu vejo quando a palavra está dizendo que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. De um irmão
para outro irmão. É preciso que o poder do Evangelho transforme quem nós somos dentro de casa. É preciso que o poder do Evangelho transforme quem nós realmente somos dentro de casa, para que a nossa família seja uma família curada, sarada e transformada, para ser bênção e poder impactar o mundo que Deus criou. Por isso é preciso tratarmos os nossos sentimentos. Se você tem alguém que você ainda não perdoou, para que a sua família seja sarada, para que a sua família seja curada, é necessário que você perdoe. Se há alguém que você precisa abrir o coração e pedir perdão por algo que você fez, de repente é o seu filho, a sua filha, ou é o seu irmão, a sua irmã, meu querido, minha querida, não deixe de fazer aquilo que você sabe que é necessário. Que é necessário para que Deus entre nesse negócio e faça a diferença. Eu tenho certeza de que você quer uma família abençoada, sarada e curada. E isso passa pelo poder que está no nome de Jesus. O poder que está no nome de Jesus está disponível a mim e a você, está disponível a nós. Basta nós nos achegarmos a Ele, rasgarmos o coração, reconhecer que nós não queremos mais ser como nós éramos, reconhecer que precisamos do seu toque, que precisamos do operar de Deus, e Deus prontamente vai tocar com o seu poder, e vai transformar o que é necessário transformar. Deus só precisa que eu e você possamos abrir o nosso coração, porque família, meus queridos, família é um projeto de Deus. Deus, de repente, está querendo reiniciar alguma coisa com a tua família, como Ele fez com Noé, ou como Ele fez com Abraão. Deus está querendo reiniciar, Deus está querendo renovar os seus planos, está querendo renovar os seus projetos, e quer fazer isso com você, quer fazer isso com a sua família. De repente Deus quer impactar uma rua, Ele quer impactar algum bairro, Ele quer impactar a sua cidade ou a sua igreja, através da sua transformação e da cura da sua família. Por isso, Deus está sempre falando sobre família. E a maioria das palavras que Deus nos traz sobre família sempre falam de cura, de restauração. É preciso que nossas famílias experimentem o poder de Deus para transformar, para curar, para sarar as nossas feridas. É isso que Deus quer para a minha família e é isso que Deus quer para a sua família. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, a gente tem ouvido falar de crises entre casais, crises no meio das famílias, crises que tem se falado porque antes a família não convivia muito tempo junto, cada um saía para um lado, cada um ia para uma direção e se encontravam novamente somente à noite para dormir, às vezes nem se encontravam, um chegava primeiro do que o outro. E aí a quarentena e esse isolamento pôs muitas pessoas dentro de casa para conviver, para passar o dia junto. E isso tem revelado algumas crises, problemas sérios entre família. Eu quero dizer uma coisa, quarentena nenhuma destrói a família de alguém. Quarentena nenhuma está destruindo a sua família ou a família de qualquer pessoa que seja. Ela apenas está trazendo à luz que talvez haja um problema no meio dessa família, porque uma família que não consegue conviver junto, uma família onde as pessoas não conseguem passar tempo junto, é porque talvez esteja aí algum problema. Eu posso dizer aqui que esse tempo de quarentena, para mim e na minha casa,
tem sido uma bênção. Nós não temos vivido estressados. A gente não precisa sair de casa para passar o tempo, não. Porque nós somos uma família sarada. Nós somos uma família curada. Nós somos uma família que a gente tem prazer de pegar um filme para ver junto, se sentar todo mundo na sala, assistir um filme junto, comer uma comida, sem briga, sem ressentimento, sem mágoas. Porque é isso que Deus quer para as nossas famílias. É isso que Deus quer para a sua família. Pense bem, meu querido, minha querida, se Deus não tem que tratar alguma coisa com você, se Deus não tem que tratar alguma coisa em seu coração, talvez em seu passado ou quem sabe hoje, mas pense bem, porque é necessário que Deus opere, que Deus toque aonde precisa tocar, para que a sua família seja curada, sarada, e como descendência de Abraão, você e sua família sejam abençoados e abençoados para abençoar.